Por favor, eu mandei fazer pra você, Lucas Pedrosa. É pra mim? Pode entrar um bolo. Vamos cantar parabéns, que é a primeira vez que o Vasco venceu. Parabéns! Ô, coisa boa! 2V assim com a mão, ó. Até quando eu ganho eu sou zoado. Não é Aqui, possível, ó. meu irmão. É a primeira vez que o Vasco ganha no Brasileirão fora de casa. Mas tem um número mais... Com o negócio de São Paulo, o que é? 13 anos. 13 anos. Fim do tabu. Hoje é dia 13. Tinha que tocar aquela música. Hoje I got a feeling. Isso tudo porque ele falou ontem que tava o quê? Feeling. Tá batendo feeling. Né, velho? Ele chegou aqui e Tartar falou assim, ó, o Vasco vai vencer. Por quê? Tô tendo um feeling. Não, ele falou, o Vasco não perde. O Vasco Não não perde. perde. Venceu. Olha o feeling. Olha o Olha o feeling. feeling. Mas não é que o Vasco ganhou, meu camarada. Ele o Vasco fez o deu quê? show. Tu é Deu Vasco show, da passou Gama o em carro campo no que São tá Paulo. voando, vai O time tomando. não tá tão bem. Vai tomando. Gênio. Atuação de gala, esquece. São Paulo, volte sempre. Volte sempre. Mas dele ontem, venceu fora de casa e não jogou um tempo só, jogou 2. Jogou muito. 90 minutos o Vasco, Lucas Olha, Pedrosa. eu gostaria de chegar aqui um pouco mais humilde, entendeu? Não tem como, pode ficar, Mas pode não ficar. tem como. Não tem como eu chegar aqui humilde com a atuação que o Vasco teve ontem. É claro que, pô, pelo amor de Deus, é um início de trabalho. O Vasco ainda é uma equipe que tem que se consolidar dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem que repetir atuações como essa, se quiser também continuar pontuando fora de casa. Mas eu vou ser muito honesto. Pra mim, foi o melhor jogo do Vasco no ano. No ano. Não é que foi o melhor jogo do Vasco só fora de casa. Foi o melhor jogo do Vasco no ano. O Vasco, mesmo com o São Paulo cheio de desfalques, foi o cara que dominou a partida dentro do Morumbi. Então, eu gostei muito da atuação do Vasco. Tanto sem bola quanto com bola, a marcação alta do Vasco, a postura corajosa, a forma como esses jogadores também conseguiram entender taticamente o que o Fernando Diniz estava querendo, porque nos primeiros 10 minutos quem teve as melhores chances foi o São Paulo. Só que o Diniz não abre mão do jogo dele. Eu até comentei isso aqui ontem. Não interessa o campo, o que interessa é o plano de jogo, o que interessa é a ideia que ele teve. E aí ele orientou muito ontem, gritou muito no primeiro tempo para que o Vasco acertasse, e assim que o Vasco começou a acertar, o time começou a engrenar. Numa saída de bola ali do Hugo Moura junto com o Tietê, o Hugo acha o passe pro Paulo Quem? Henrique. Hugo Moura com o Tietê. Tietê jogou muito ontem também. E o outro? Hugo Moura. Hugo Moura, opa! Olha, o Vasco Viu jogou tão só? bem, o Vasco jogou tão bem que o Hugo Moura deitou ontem, essa que é a verdade. E aí ele deu o Jogou passe bem ali pro mesmo. Paulo Henrique, o Paulo Henrique de forma inteligente dá o passe de costas, deixa o Ryan na condição de 1 contra 1 e o movimento do Verratti para tirar o Arboleda do meio campo, deixa o Ryan conseguir penetrar naquele momento ali na parte central. O Ryan bate até colocado, coisa que não é muita dele, ele é mais da pancada. Bate colocado, faz 1-0, mais um movimento que também tem que ser enaltecido com o Fernando Diniz, essa marcação pressão alta, a pressão de perda e de ganha do Vasco da Gama foi muito grande nessa partida. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol no rebote, quase que o Paulo Henrique faz o outro gol, depois de uma jogadaça do Coutinho. E no terceiro gol, o próprio Paulo Henrique consegue fazer uma jogada espetacular pro Verratti, aí teve mais uma chance do Coutinho. Só que assim, Fernanda, eu vou ser muito honesto. O Vasco jogou bem com ou sem bola, o Vasco foi muito bem coletivamente, foi infinitamente superior ao São Paulo, só que eu não posso deixar de falar aqui do que fez o Felipe Coutinho ontem. É assustador o que ele jogou de bola ontem no Morumbi. Lembrou muito aquele jogador que a gente se acostumou a ver no Liverpool, na seleção brasileira, no Barcelona, aquele cara que jogou também no Bayern de Munique, que foi campeão da Champions League, impressionante, chamou a responsabilidade, talento para sair dentro das jogadas, carimbando o tempo inteiro, porque é o que o Diniz pede, o cara que é craque, o cara que é grande jogador, como ele fez com o Ganso, como ele fez com o John Arias, ele tem que estar tocando na bola, ele tem que estar participando do jogo. E o Felipe Coutinho ontem foi impressionante, não fez gol, não deu assistência, mas foi o melhor em campo. Isso mostra como ele jogou de bola ontem. Enfim, eu acho que foi uma atuação espetacular do Vasco. Repito, uma grande imagem que o Vasco vai para essa parada da Copa do Mundo de Clubes. Claro que, repito também, tem que evoluir muito. Essa atuação não pode mascarar para a diretoria não pensar em reforços, tem que se reforçar, tem que trazer mais jogadores, porque o Vasco ainda é um elenco que tem deficiências, porém, sem dúvida alguma, é uma atuação que deixa o torcedor vascaíno muito animado e muito feliz. Fernando Diniz, Ryan, um monstro, jogando muito, o melhor jogador do Vasco com o Fernando Diniz, Verratti fazendo gol novamente, 19 gols, o artilheiro do ano.
Nuno Moreira fazendo gol, Coutinho jogando muita bola, sistema defensivo bem alinhado. Enfim, cara, só parabenizar, porque ontem foi quase perfeito. Tirando o gol do São Paulo, quase perfeito. Cadê o MC Mois? É o homem que canta... Vasco da Gama em campo que tá voando. Aí, vai ó. tomando. Vai tomando. Vai tomando. É o trem bala. Ele tá feliz, Tatá. O homem tá feliz. Vocês raro, estão Tatá. felizes? É raro, Quando vocês entendeu? estão felizes, eu estou feliz também. Ô, Tatá, eu já quero saber de você em questão ao Diniz. Vini, eu vou contigo. Quero que você me falasse... É difícil a gente falar do 3 destaques do Vasco ontem, porque eu acho que o que sobressai com o Diniz sempre é o coletivo. Mas a gente vive um momento do futebol que mesmo que o cara seja de outra prateleira, que pra mim é o caso do Felipe Coutinho, ele precisa de um coletivo forte para conseguir mostrar os seus dotes. E a gente sente isso do Coutinho. Quando ele tá tranquilo, quando ele tá sentindo que o grupo tá funcionando, ele funciona também. Ontem ele foi o Felipe Coutinho que a gente está acostumado, o Vene Casagrande. Fernandinho, eu falei isso aqui em outros momentos, que a chegada de bons jogadores iria ajudar demais as atuações do Felipe Coutinho. Por exemplo, o Nuno Moreira é um jogador que chegou muito bem ao Vasco da Gama, o que facilita a vida dele. O crescimento de produção do Ryan também facilita a vida dele. Então, obviamente, que quando tem um coletivo que vai bem, a vida do Felipe Coutinho vai muito bem também, porque ele é um jogador que, fisicamente falando, ele não consegue entregar os 90 minutos. E quando ele tem alguns jogadores para ajudá-lo durante a partida, é óbvio que ele vai desempenhar melhor. E, de fato, é isso que o Pedrosa mencionou. O Fernando Diniz, ele gosta de ter jogadores como o Coutinho, que sabem jogar futebol, que são craques. Pega a bola e sabe o que fazer. E a gente pôde ver ontem um Coutinho sendo aquele velho e bom Coutinho. Mas eu gostaria de mencionar a partida de um outro jogador que não estava fazendo boas atuações, que a gente sabe que pode entregar muito mais. O Piton, um jogador que fez uma boa partida ontem, lateral esquerdo, que estava dando alguns moles em partidas que o Vasco da Gama acabou saindo derrotado. E ontem ele foi muito bem, tal como os outros jogadores. Mas como a gente criticou aqui quando ele estava fazendo exibições ruins, eu também vou elogiar agora, porque ele fez uma boa partida, embora o São Paulo também tenha facilitado a vida do Vasco da Gama. Mas eu acho que o Vasco é que fez parecer fácil, porque foi um massacre dentro de campo. Tanto é que a torcida São Paulina está vaiando, enfim. Mas eu falei isso aqui, o São Paulo no Campeonato Brasileiro é um time totalmente diferente do São Paulo nas Copas. Mas o Vasco soube lidar muito bem com a situação, mandou, parecia até que estava jogando em casa, nem parecia que a partida era no Morumbi, mas eu gostaria de mencionar essa boa exibição do Lucas Piton. Esse é o Piton que o torcedor vascaíno... Fala galera do Vascão, tudo bem com vocês? Aqui é o seu canal, sou o Mais Vasco News, trazendo as últimas novidades quentinhas do mercado da bola. E hoje vamos falar sobre 2 possíveis contratações que podem pintar no Gigante da Colina. Vem comigo que eu vou te contar tudo nos mínimos detalhes. Primeira notícia: o meio-campista peruano Sérgio Penha, atualmente no PAOK da Grécia, foi oferecido ao Vasco e está sendo avaliado pela diretoria. E olha só que interessante, ele tem exatamente o perfil que o Fernando Diniz tanto procura para essa posição de camisa 8. Com 29 anos e uma bagagem importante na seleção peruana, Penha pode ser aquela peça que está faltando no nosso meio de campo. O valor? Cerca de 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais. Um investimento que pode fazer toda a diferença na sequência do Brasileirão. Mas não para por aí. Temos mais uma novidade interessante. O Vascão fez uma sondagem pelo Elinho, atacante que está no Toluca do México. O jogador perdeu espaço por lá na última temporada e pode ser uma ótima opção para reforçar nosso ataque. E vem cá, vamos analisar. O Diniz está precisando exatamente desse tipo de jogador versátil que pode dar mais opções ao nosso sistema ofensivo. O Elinho tem características interessantes e pode se encaixar muito bem no estilo de jogo que a gente vem apresentando. É importante lembrar que essas movimentações já são pensando na próxima janela de transferências. A diretoria está se antecipando, fazendo o dever de casa, e isso é muito positivo para o planejamento do clube. E aí, o que vocês acharam dessas possíveis contratações? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Será que o Penha e o Elinho têm cara de Vasco? Pessoal, se você gostou dessas informações, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Gigante da Colina. Aqui é Sou Mais Vasco News, sempre trazendo as informações mais quentes do nosso Vascão. Muito obrigado pela atenção, um abraço para toda a torcida vascaína e até o próximo vídeo.